Boa tarde a todos e a todas. Então, no nosso encontro anterior, naquele outro videozinho de teste, ainda estamos na fase de testes, né? Nós falávamos sobre a questão de que na dança do casal a mulher induz e o homem conduz. E eu não pude concluir aquele outro videozinho porque deu um probleminha na gravação, então hoje vamos retomar. Viu, Gabriela? Estamos retomando desde o começo para a continuação. Então eu dizia o seguinte, desde o movimento feminista, quando as mulheres reivindicaram igualdade de direitos e tudo mais, muitas coisas ficaram para trás, porque elas consideraram que determinados comportamentos eram coisas assim menores, coisa de mulherzinha submissa aos homens. E uma das coisas que as mulheres deixaram para trás foi o repertório de sabedoria feminina milenar acumulada em séculos e séculos e séculos de lidar com a vida, de lidar com o homem e inclusive a capacidade de induzir, né? Nós estamos resgatando essa ferramenta que é da natureza da mulher, a meu ver, que é então a capacidade de induzir. Mas muitas mulheres dizem assim: Valéria, por que é que nós é que temos que fazer esse trabalho? Eu digo o seguinte, porque na dança do casal cada um faz o seu papel. Aí eles dizem assim, ou elas, por que é que os homens não podem induzir e as mulheres conduzir? Podem, só que a gente observa na prática que isso não funciona. Porque no começo, quando a mulher induz, na verdade, atualmente ela conduz, ela quer conduzir, né? Isso quer dizer, no começo, quando a mulher conduz, é uma maravilha, porque ela manda no macho, ela decide onde que é o restaurante, ela decide onde que é isso, onde que é aquilo, como que vai fazer, como que não vai fazer. E dali a pouco, a mulher começa a se ressentir do peso dessa condução. E aí, o que ela diz no consultório? Ai, Valéria, eu queria um homem que decidisse, que falasse assim, vamos fazer tal coisa, vamos fazer assim. É lógico que a mulher vai aceitar essa condução como uma escolha dela. É diferente do patriarcado, que a mulher era obrigada a aceitar o que o homem queria. Hoje ela pode aceitar ou recusar. Ela pode dizer sim, vamos, ou não, isso não vou fazer, porque eu não concordo, não quero, não estou afim. Então, na verdade, nós abrimos o leque com o movimento feminista. Mas, ainda na argumentação de algumas feministas e também de algumas mulheres, elas pensam assim, que induzir seja uma maneira de manipular, uma coisa meio falsinha, né? O objetivo não é esse. O objetivo é falar numa linguagem que o homem entenda. Quando a mulher vai para o confronto aberto, o macho, o homem, o humano, entende que ela levantou a espada para ele. Quem é bom de espada é ele, que tem 5, 8 mil anos de treinamento patriarcal em manejar a espada. Então, nessa hora, se a mulher vai para o confronto, ela quer falar diretamente, abertamente, na cara, escancarar tudo, o homem, ela levanta a espada, o homem levanta também. Eles têm mais treinamento em movimentar a espada. E é preciso lembrar que homens são fálicos, eles têm espada. A mulher vai fazer um outro movimento a partir das ferramentas que ela tem, que não são menores, são apenas outras. O mistério feminino, por exemplo, é uma ferramenta maravilhosa que a mulher tem e vem usando pouco, né? Precisamos ativar essa ferramenta. Então, eu gostaria de explicar um pouquinho a questão da indução. Aparentemente, é uma coisa que dá muito trabalho. Por quê? Porque antes de sair falando tudo que vem na cabeça, para induzir, a mulher precisa raciocinar. O grande aliado da mulher é o raciocínio. O grande amante interior da mulher é o raciocínio. A razão vai dizer para a mulher como atingir os objetivos. A grande amante interior do homem é a emoção, são os sentimentos, né? Mas então, falando da mulher, para induzir, a mulher tem que raciocinar. E qual é o raciocínio que ela precisa fazer? Se ela quer induzir, ela tem que saber para onde ela quer induzir. Aí as mulheres dizem assim, Valéria, fala sério, cada vez que eu for abrir a boca, eu vou ter que pensar para falar com ele, por que a gente tem que fazer isso?
se alia às forças da natureza. Para explicar isso, eu vou usar uma historinha que o Amir Klink conta no livro dele, 100 Dias entre o Céu e o Mar, um livro lindo, delicioso de ler, em que ele então explica que ele ia sair num barco a remo, né? Ele ia sair num barco a remo da Namíbia, lá na pontinha da África, aquele lugar que tem diamantes, ou tinha, não sei se ainda tem, se já saquearam tudo. Ele ia sair da Namíbia e ir para a Bahia. Então, eu fiz um desenho assim, mais ou menos, para a gente poder entender. Não reparem que isso aqui é da aula da jornada de iluminação para casais que teve ontem. Tá? Então, vamos usar esse pedacinho aqui do quadro. Na dança do casal, a mulher induz e o homem conduz. O Amir Klink queria sair, eu vou usar a história do Amir para explicar a questão da indução das mulheres, tá? O Amir queria sair aqui do cantinho da África e vir para a Bahia. Então ele explica lá no livro dele que aparentemente o caminho mais fácil, mais direto, seria sair em linha reta, é quase reto, né? Tem uma pequena inclinação, mas dá uma linha reta aí. Só que se ele fizesse isso, ele trabalharia contra a natureza, contra as correntes marítimas. Para cada 2, 3 braçadas que ele desse, as correntes marítimas fariam com que ele voltasse um tanto dessas braçadas. Então o Amir fez diferente. O que ele fez? Ele se aliou às forças da natureza. Ele se aliou às correntes marítimas. Ele subiu, pegou a corrente marítima da subida e depois ele desceu. Dessa maneira, para cada 2, 3 braçadas que ele desse, o mar, aliado ao Amir, daria mais 2, 3. E com isso ele chegaria ao objetivo muito mais rapidamente. Isso significa o quê? Que é a mesma questão que a gente propõe para as mulheres com a indução. Que elas se aliem às forças da natureza feminina, a capacidade feminina natural de induzir. Né? Trabalhando como o Amir trabalhou, aliadas às correntes marítimas. Quando a mulher induz, o homem é acolhedor para essa indução. Quando ela conduz, ele funciona como a corrente marítima contrária. Ele opõe resistência. Por quê? Porque ele entende que a mulher está querendo mandar nele. E adultos, nem homem, nem mulher, e nem mesmo as crianças, aceitam comando. As crianças só aceitam porque são obrigadas. Então, adultos não aceitam comando. Como adultos não aceitam comando, precisamos encontrar uma forma de conviver. Né? Quando as mulheres induzem, elas são poderosas, porque elas têm essa força, essa sabedoria natural da indução. Muita gente desconhece essa força e entende, então, a gente tem vários problemas com feministas que não compreendem o conceito de indução e, por não compreenderem, elas entendem que eu esteja sendo machista. Absolutamente não é isso. Ser feminista é valorizar o que é do feminino. Induzir é uma capacidade natural das mulheres. E ela é uma força tão poderosa que a sabedoria popular construiu, né, a história da sereia, o canto da sereia, que diz então que quando a sereia cantar, o marinheiro tem que tampar o ouvido, não escutar o canto da sereia, a cantada da sereia. Por quê? Porque sereias nada mais são do que mulheres que induzem muito bem, só que elas induzem para o mal. E aqui nós estamos falando de uma indução benigna, uma indução do bem, uma indução para que haja harmonia na casa e o homem entenda, de repente, que precisa comprar um tapete novo. Se você falar assim, vou comprar e pronto, já briga para uma semana. Se você for mostrando, seria tão bonito um tapete aqui, ou como que ia ficar legal para a gente sentar e tudo mais. Você, ao induzir, o homem consegue compreender o que você está querendo. Se for na marra, ele trava e a dança trava. Então, a indução é uma força tão poderosa que ela é até
porque elas induzem muitas vezes para o mal, para pegar o dinheiro do cara, para pegar o carro dele. E quando elas fizerem o trabalho de afundar o marinheiro, elas partem em busca de uma nova presa. Tal a força e o poder que a indução representa. Mas nós falamos de mulheres do bem, que induzem para o bem, para a harmonia do casamento, para que essa ferramenta possa ser uma ferramenta de harmonização do diálogo e não mais de confronto. Induzir é também trabalhar como a água, né? As mulheres, a água representa muito o jeito feminino de ser, as curvas, as ondulações, os mistérios, né? E no limite o perigo também, que a sereia representa de afogar o marinheiro. Mas, de novo, estamos falando de uma água do bem, né? De mulheres do bem. Então, induzir é trabalhar com a água. O que acontece com a água? Se a gente pensar pedra com pedra, se chocam e se estilhaçam ficando ali. Com a água, não. A água, quando ela encontra a pedra, o que ela faz? Ela contorna por cima, por baixo, pelos lados e segue em direção ao seu objetivo. Essa, então, era a questão que eu gostaria de colocar para vocês sobre a indução. Em outros encontros a gente pode retomar isso. Espero que tenha ficado claro. E para todo mundo, a tarefinha. 2. Uma, se perguntar, e aí você é boa de indução? Como é que está o seu treinamento de indução? Né? E a outra é experimentar induzir e ver se funciona melhor. Um beijão.